Glória a Deus, e a palavra do Senhor se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Louvado seja o nome do Senhor. O temor do Senhor. E aqui o Senhor fala de soberba e arrogância. Mas antes fala do nosso compromisso em odiar esse mal. Não aceitar, não achar bonito, não compactuar. Quando nós temos um respeito, quando nós somos respeitadores do nosso Deus, nós entendemos que o nosso culto não se estende somente na igreja, na congregação, quando estamos reunidos com o povo do Senhor, mas amamos aquilo que Deus ama e odiamos aquilo que Ele odeia. Ou seja, aonde nós estamos, nós temos que ter a consciência de que Deus está conosco. Aonde nós estivermos, nós sabemos que Ele está comigo aqui, ó. Estou trazendo essa palavra e Ele está aqui comigo, como Ele está com você, aonde você está. Essa é uma das qualificações de Deus. Essa é a palavra. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Em todo lugar Ele pode estar. E às vezes você já se perguntou: pastor, como é que isso acontece? Por que Deus está em todo lugar? Nós somos um espírito como Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A diferença é que nós, como espírito, estamos presos a um corpo, moramos dentro de um corpo. E então nós não temos como sair do corpo. Os nossos sentidos alcançam somente aquilo que é limitado. Eu posso ouvir alguém falando ou gritando ali na rua. Eu posso, se eu olhar, eu tenho uma extensão de distância que eu consigo enxergar e perceber as pessoas. Mas esse é o limite do nosso espírito. O nosso espírito, ele consegue ver. O nosso espírito, ele consegue atingir uma distância limitada, porque o nosso corpo, nossos sentidos, eles são limitados. Porém, Deus é um espírito que não está preso à matéria. E além disso, Ele é o espírito grande, grande em glória, grande em poder, grande, vamos dizer assim, para o nosso entendimento, em tamanho. Porque a Bíblia diz que as nações são como um pingo de água que cai de um balde para Deus. Deus é grandioso. Por isso Ele pode estar em todo lugar. Por isso Ele pode estar comigo aqui, na cidade de Marília. Ele pode estar com você, com a pessoa lá na Grécia agora. A terra é o estrado dos seus pés. Isso mostra o tamanho de Deus. É isso que nós temos que ter consciência, para saber que Deus está sempre conosco. Isso deve nos levar a uma reverência aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos, ainda que muitas vezes sozinhos, entender que Deus está conosco e que nós não devemos aceitar, nem compactuar com a soberba, com a arrogância, com o mau caminho, a boca perversa. Temos que cuidar da nossa e também não aceitar estar ou participar de lugares ou com pessoas que agem dessa forma. É isso que significa temer a Deus. Temer a Deus é procurar agradá-lo. Temer a Deus é procurar não entristecê-lo. Temer a Deus é procurar alegrar o seu coração. E como alegramos o coração de Deus, do Pai? Com atitudes que lhe agradam.
A palavra odiar na Escritura, na Bíblia, é um verbo forte. E não é com frequência que aparece essa palavra na Bíblia. Você não vai achar essa palavra frequentemente. Mas é usada para Deus. E Deus usa também essa palavra para que nós venhamos discernir que com aquilo que é ruim não deve haver nenhuma forma de simpatia. Ou seja, se é ruim, eu não quero. Se é ruim, eu não gosto. Isso é mal. Isso é mal. Uma mentira é mal. Ainda que seja pequenininha, ainda que seja uma brincadeira, é mal. Não é bom. Aquilo que constrange alguém é mal. Ah, mas é só uma brincadeira, pastor, mas é mal. Odeie o mal, não aceite o mal. Brincadeiras que ofendem pessoas, que ridicularizam pessoas, é mal. Tudo que for mal, Jesus disse, um pouquinho só de fermento vai levedar toda a massa. O orgulho, a arrogância das pessoas, o mau comportamento, as palavras depreciativas que diminuem as pessoas. Odeie isso, meu irmão, porque se você quer caminhar com Deus, você tem que santificar a sua vida. Tem alguém mentiroso? Não converse com essa pessoa. Fique longe do mentiroso. Porque o mentiroso acredita naquilo que ele fala. Ele mente tanto que ele perdeu a condição de discernir entre o que é certo, falso e verdadeiro. Ele vive no mundo de ilusão, iludindo e enganando pessoas. Em nome de Jesus, fique longe daquilo que é mal, daquilo que é ruim, se você teme a Deus. Fique longe daquilo que não presta, seja na televisão. Deus está procurando o povo que tenha caráter, pessoas que são humildes a ponto de entender que o nosso comportamento agrada mais a Deus do que os nossos louvores. Sim, talvez estou falando algo aqui para você que é estranho. Nossa, pastor, eu pensei que era o meu louvor que agradava mais a Deus. Não. O teu louvor agrada muito a Deus. O teu louvor é precioso ao Senhor. Mas o teu comportamento, a tua maneira de viver é muito mais importante para Deus do que 1000 cânticos, do que você passar o dia inteiro cantando. Se você compactua com o mal, se você gosta do pecado, o seu cântico para Deus vai se tornar uma abominação. É falso. O verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade, ou seja, ele tem sentimento. Mas ele vive uma vida focada também na palavra. É algo racional, não é somente quando eu estou com vontade de louvar o Senhor e depois que passou a vontade eu vivo de qualquer maneira, eu aceito qualquer coisa. Não e não. Se você quer ser uma pessoa temente a Deus, porque para ser sábio, primeiro tem que ser temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, para ser sábio, tem que ser temente. E toda pessoa temente será uma pessoa sábia. Em nome de Jesus, guarda essa palavra dentro do seu coração. O temor do Senhor é odiar o mal. É literalmente ter raiva. É cultivar esse sentimento. É isso mesmo. Ah, pastor, eu pensei que era pecado. Raiva é pecado? Não. A raiva é pecado quando ela é dirigida para fazer mal às pessoas. Ou quando nós guardamos esses sentimentos. Mas o mal tem que ser odiado. Tem que ser odiado. O mal não presta. A mentira não presta. Não presta. Aquilo que não agrada a Deus não presta para mim também. Se não presta para Deus, não presta para mim. Aí a Bíblia diz aqui, ó, a boca perversa eu odeio. E se você pratica isso, se converta, muda a tua vida. Pastor, eu ainda falo palavrão. Deus está de olho em você. Você está entristecendo a Deus. Para de falar essas coisas.
Para de falar, era melhor que você não falasse, porque isso envenena a tua alma. Pastor, de vez em quando eu minto, eu conto uma mentirinha. Por favor, isso é mal. Isso dá lugar ao pai da mentira, te faz filho dele. Não minta. Mesmo que seja duro para você, não minta, fala a verdade. Sofra com isso, mas Deus vai estar do teu lado. Mas quando você mente, Deus não pode fazer mais nada. Você está dizendo, Deus, fica de lado aqui que eu vou mentir um pouquinho. E Ele não vai poder atuar na tua vida. Em nome de Jesus, cuidado. Essa reflexão é para mim, essa reflexão é para você. Porque o temor é mantido por uma atitude. Muitas pessoas foram tementes no passado e hoje não são mais. Muitas pessoas levaram a sério Deus no passado. Muitas pessoas tremiam na presença de Deus no passado e hoje zombam do Senhor e da sua palavra. Isso é uma atitude que nós temos que ter, que nós temos que cultivar a cada dia, a cada manhã. Renovar nossos votos, a nossa aliança com Deus. Entender que nós temos um Deus que é santo e que existe um mandamento na Bíblia: sede santo como é santo aquele que vos chamou. Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Odiar a mentira que o pessoal tem falado aí. Olha, Deus é perfeito, eu não preciso ser perfeito. Só Deus que é perfeito, é claro que é só Deus que é perfeito, mas Deus, eu sou chamado à perfeição também. Você é chamado à perfeição também. O nosso alvo não é o meia boca. O sarrafo está lá em cima, em Deus. Deus fala, sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Ele diz para Josué, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificar. Não é ter aparência de santo, não é colocar um terno e uma gravata. Isso é bom, é bonito. Faz parte da nossa cultura. Também agrada a Deus quando você se veste bonito e bem para Ele. Não para impressionar os homens, mas para você e para Ele. Porém, uma coisa é certa. Deus prefere aquela pessoa esfarrapada, mal vestida, com o coração correto, do que uma pessoa toda produzida com coração de lobo. Deus não aceita isso. É por isso que Deus não olha a aparência do homem. Não significa que a aparência não é importante. Claro que é. Se você é santo, pareça com santo, se vista como santo, fale como santo, tenha atitudes de santo. Se afaste das línguas venenosas, se afaste daqueles que são usados por Satanás. Pastor, isso é falta de amor? Não, não é falta de amor. Mas como é que eu vou ganhar o ímpio? Como é que eu vou ganhar o pecador? O pecador tem que te seguir, não você seguir a ele. Chame ele para a igreja, chame ele para orar. Se ele vier, tudo bem. Chame ele para o estudo da palavra. Chame essa pessoa, vamos estudar a palavra. O pecador tem que te seguir, não você seguir o pecador. Ah, pastor, mas eu também não sou pecador igual? Não. Não, você não é igual. Você não é igual ao outro. Você é um pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é um pecador que não se entrega à prática do pecado. Não se misture com aqueles que estão vivendo na prática do pecado. Não se misture com aqueles que não levam Deus a sério. Deus para eles é um detalhe. Jesus, mas eles têm fé em Deus? Tem. Jesus é o seu advogado. Quem que não quer um advogado? Jesus é o meu médico. Quem que não quer um médico? Ele é o meu juiz. Quem que não quer um juiz? Jesus é o meu provedor. Quem que não quer um provedor? Mas se Jesus é só isso para eles, fique longe deles. Fique perto daqueles que Jesus é o Senhor. Jesus é tudo isso, mas sobretudo Ele é o Senhor da sua vida. Ele é aquele que manda na sua vida. Esses são os verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. E ande perto de vidas e de pessoas que não têm soberba, pessoas que não são arrogantes, são humildes, pessoas que procuram só o caminho bom e odeiam o caminho mau.
e que não tem uma boca perversa. Em nome de Jesus, é isso que Deus quer. Se você quer ser uma pessoa temente a Deus, e se você quer conduzir a tua vida com sabedoria, para que você seja uma pessoa feliz e abençoada, as atitudes louvam mais a Deus do que o louvor cantado mais perfeito que possa existir. Ah, canta tão bem, que linda voz, que bela melodia, mas uma atitude louva muito mais a Deus, porque Ele, como foi dito desde o começo, Ele é grande, e sendo grande Ele está em todos os lugares. Deus é Espírito, e o Espírito glorioso, por isso é que Ele está aqui comigo e está aí com você. E uma atitude correta louva mais a Deus do que 1000 hinos que você possa cantar. E há hinos que ofendem a Deus, porque o hino, a música daquele que vive no pecado, está entristecendo o coração dele. Aquele pregador que vive na prática do pecado está entristecendo o coração dele. Pastor, mas por quê? Que o pregador que está entristecendo o coração de Deus, porque no final de tudo, Deus vai dizer para esse pregador, e todos nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. O pregador pregou tanto, ganhou alma, foi abençoado, pelo menos entre aspas, e no final de tudo, ele vai dizer: apartai-vos de mim, para o fogo eterno, que não foi preparado para vocês, foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Não foi para você, cantor, não foi para você, pregador, não foi para você que eu preparei isso, mas eu preparei para o diabo e seus anjos. Mas vocês praticaram a iniquidade, expulsaram demônios, curaram os enfermos, pregaram a palavra. Então é por isso que entristece o coração de Deus. Um pregador pregando muito bem, mas vivendo no pecado, é uma tristeza para Deus. Ainda que a igreja glorifique, é uma tristeza para Deus. Um cantor cantando muito bem, mas fazendo tudo isso que está aqui nessa lista, arrogante, soberbo, que vive no mau caminho, que tem uma boca perversa. Cada frase que ele canta é uma tristeza no coração de Deus, é uma tristeza no coração do Pai, porque Deus não conhece pessoas que vivem na iniquidade, não têm comunhão com Deus, não buscam a Deus, mas querem somente a glória de Deus. Então guarda essa palavra, reflita nisso na tua vida. E sobretudo eu falo aqui com amor para você, eu falo com muito temor para você, não falo com arrogância, mas guarda a tua língua. Fale bem das pessoas, fale só o bem, deixe que outros falem mal, mas você fale o bem. Em nome de Jesus, abra a tua boca para falar coisas positivas. Abra a tua boca para falar somente aquilo que edifica. Use a língua que Deus te deu. Use a boca que Deus te deu para glorificar a Deus, mas para falar coisas que glorificam a Ele, agradando o seu coração, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração, para que você seja uma pessoa sábia, para que a sua vida venha fluir de forma gloriosa na presença do nosso Deus.